inspiração desde a hora que acorda. E o melhor é lembrar que essa inspiração está acontecendo já, parece que foi mais do que um dia e meio. Acho que a gente ainda nem completou 2 dias, né? Talvez não, mas parece que foram muitos dias, muito tempo. E depois das palavras do Rabino, nesses últimos dias, parece que a nossa consciência vai seguindo num caminho tão alto e tudo é um processo. E quando a gente se sente bem e a gente está recebendo prazer, a nossa vontade realmente é receber cada vez mais prazer. Mas, quando a gente pensa no tempo, exatamente no tempo que agora já passou, conforme eu falei naquele primeiro dia que a gente estava aqui juntos, tempo, a energia de touro, a paciência, o tempo linear e o tempo cósmico. Eu gostaria de, no final dessa nossa conversa, poder trazer a união dessas palavras. A gente sabe que cada palavra traz dentro de si uma energia, cada palavra também é um recipiente. Aliás, tudo aqui no nosso mundo físico é um recipiente, tudo tem vida, tudo tem vibração. E eu gostaria de colocar vocês para continuar nesse raciocínio tão elevado que o Rabino nos colocou, para conseguir fazer essa costura desse tempo cósmico com o nosso tempo físico, porque isso também é sinônimo da energia de touro. Falar sobre isso é falar de cura, falar sobre isso é falar sobre iluminação. E nós vamos lembrar que hoje, nós ontem falamos sobre tantos portais, tantas janelas escancaradas, portas que se abriram para nós positivamente, um grande potencial energético que só basta a nossa consciência fazer aquela ligação com aquele gancho que a gente falou no primeiro dia. Então cada um de nós aqui vai fazer um gancho e aquela vibração que conseguir trazer para dentro de si, num dia como esse, vai realmente trazer uma grande transformação de construção. E se esse pacote energético, talvez quando chegar o momento do pôr do sol, alguém vai pensar, mas agora acabou a Shabbat, então acabou. Eu vou dizer para vocês, só está começando. Porque além de tudo isso, daqui a 2 dias, nós vamos ter Lag Baúmia, que é um dos dias mais iluminados do ano, porque nós vamos receber a abertura de um portal que revela toda a iluminação de todas as chaves que estão no Zohar, que estão na Torá, porque toda vez que um justo sai aqui desse mundo, no dia da sua ascensão, toda a energia que ele manifestou e revelou durante a sua vida, ela fica meio que ali, esperando a nossa consciência. E o Rabino, hoje, ele fala sobre se compartilhar. Ele fala sobre que não é tirar parte da sua roupa e dar para o outro. Mas na realidade o compartilhar eu gosto muito de pensar assim, o compartilhar é uma mágica que acontece dentro da nossa consciência, mas essa mágica vem alimentada através do nosso coração. Então hoje nós estamos aqui escutando palestras, amanhã, ontem, tanto faz, porque é uma única coisa, o tempo é um só, quando a gente está dentro dessa frequência. E cada uma dessas reflexões que nós estamos fazendo, nós vamos estar canalizando uma energia. Então a mágica é quanto de energia eu vou conseguir canalizar desse outro lado para trazer para cá, porque no momento que eu trouxe, esse é o patrimônio que eu vou levar para a eternidade. É prosperidade material e física nesse mês?
perfeito. Mas existe uma prosperidade de um patrimônio que eu vou levar para todas as vidas. E esse patrimônio é a luz que eu vou manifestar aqui. E para eu entrar dentro desse processo de realizar essa magia, essa mágica acontece, talvez eu gosto de colocar como sinônimo compartilhar. E de novo eu tenho que repetir as palavras que eu já escutei do Rabino, porque elas, graças a Deus, elas ficam marcadas. E é muito bom saber que essas joias ficam marcadas dentro do nosso ser. Compartilhar, canalizar. A gente pode até imaginar que compartilhar é uma ação, e realmente é uma ação. Mas existe uma ação muito poderosa que é essa mágica que a gente faz sem se mexer. A gente fica sentado, a gente escuta, a gente faz ligações dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, e a gente consegue fazer aquele gancho, trazer uma energia que faz tudo acontecer diferente. E essa é a mágica do compartilhar e do canalizar. É só através de um ser físico que isso é possível ser feito. A alma, depois que ela está numa outra dimensão, ela é o que ela é. Essa condição dessa mentalidade, que infelizmente o Satã incorporou profundamente em nós, separando Deus numa outra dimensão, dessa dimensão que a gente está, favorece na nossa cabeça a gente andar pela vida achando que quando a gente faz algo errado, a gente está só se prejudicando e ninguém mais. O fato é que, como existe uma centelha divina dentro do meu ser, aquilo que eu fizer de bom, maravilhoso. Mas aquilo que eu fizer e que talvez não seja tão positivo, eu vou pagar um preço. E não sou eu só que vou pagar esse preço. Eu vou causar toda uma dimensão, uma condição de pagar um preço pela minha ação. Quando eu penso que Deus está aqui agora, eu penso que se toda a realidade, ao invés de ser elevada, ela for, de certa forma, escurecida através das minhas palavras, dos meus pensamentos, o que é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo toda a realidade iluminada, eu estou colocando um peso. Então, ao invés de eu subir tudo, eu estou fazendo tudo cair. E por que a gente está aqui? Porque cada um de nós pode fazer a diferença. E eu vou dizer para vocês que não são as minhas palavras, são as palavras dos sábios, iluminados. E eu não quero ensinar nada, mas eu queria só que cada um aqui fizesse dentro do seu ser uma reflexão sobre esses ensinamentos que eu espero, através das minhas palavras, poder traduzir vivências, que vocês possam fazer ligações dentro daquilo que vocês já passaram de experiências nas suas vidas, unindo com as palavras do Rabino, que são as palavras mais puras e elevadas da Cabala, com aquele potencial que nós podemos manifestar e revelar aqui e agora. Então, nós vamos iniciar primeiro com uma cena, que é a cena de um ser andando sobre as águas. A gente escuta falar sobre a abertura do Mar Vermelho. Não é à toa que as águas que refletem a força da misericórdia sempre estão presentes dentro dessas escritas, dessas histórias sagradas. E eu vou trazer para vocês hoje, para a gente começar o nosso trabalho de reflexão, esse Evangelho de João, que fala sobre Jesus andando nas águas do Mar da Galileia, onde nós vamos estar, e a gente sempre visita quando a gente faz as viagens para Israel junto com o Rabino. E eu vou fazer aqui a leitura, nós vamos ler juntos e nós vamos começar a nossa viagem por aqui.
João 6, 16, 21. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. O mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Esse evangelho, ele traduz exatamente os momentos da nossa vida, aonde nós estamos nessas águas, que são águas de ondas que parecem que vão nos engolir, águas cuja correnteza a gente não sabe para onde vai nos levar. Quando eles entraram no mar, eles estavam atravessando o mar, que é um lago, mas estavam atravessando essas águas achando que tudo estava no controle. E de repente veio a tormenta. No Evangelho de Mateus, ainda se acresce aquela situação de que um dos discípulos desce até as águas e ele começa a afundar, e aí Jesus diz a ele: você de pouca fé, homem de pouca fé, e ele precisa segurar na mão dele para ele levantar e ele retornar ao barco. E é exatamente aqui uma imagem de como nós temos que conduzir a nossa mente nesse mundo do caos. Porque é através da forma que cada um de nós, comandante, co-criador do seu destino, direciona os seus pensamentos, dessa forma as suas ações serão direcionadas também. Porque se no momento da tormenta eu me deixar levar pela tormenta e achar que daqui eu não vou sobreviver, que não existe nada que eu possa fazer, que eu não tenho mais força, porque eu deixei de acreditar que dentro do meu ser e ao meu lado existe a força da luz, o que acontece? Eu vou afundar e me perder no meio do caos. Mas, quando eles olham e eles veem esse ser que está andando sobre as águas, andar sobre as águas, em primeiro lugar, se a gente fosse pensar em termos dos elementos, é sentir que eu estou andando sobre a misericórdia, porque as águas representam a força da misericórdia. Eu estou andando sobre a força da misericórdia, e com isso, as águas ficam tranquilas. Quando eu convido a luz para entrar dentro do meu barco, que foi exatamente isso que aconteceu, eles colocaram Jesus dentro do barco. O barco, a partir daí, logo o barco chegou à terra para onde ia. Quando nós conseguimos injetar a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que a luz está sempre por trás de absolutamente tudo, a tormenta pode vir. Mas eu sei que no fim tudo vai dar certo. E eu consigo passar por essa tormenta e eu consigo encontrar equilíbrio para conseguir resolver mais rápido essa tormenta. Eu chego do outro lado da margem vivo, inteiro, vitorioso, exatamente. Fazer o estudo do Evangelho em paralelo ao estudo da Torá é como se a gente pudesse, com esse olhar da Cabala, ver a dimensão, essas múltiplas dimensões de cada uma das palavras. O literal, que é aquilo que uma criança entende, o sentido literal de uma palavra, que é algo muito restrito. Quando a gente consegue escutar o rabino, passar os ensinamentos, e a gente começa a treinar a nossa lógica para ir além do sentido, para não ficar restrito àquela situação que já foi
nossa, mais do que imposta para cada um de nós, a gente percebe como nós precisamos realmente desvestir para poder vestir. A gente precisa se limpar, a gente precisa tirar aquela bagagem para poder trazer a vestimenta de volta. Só que para desvestir, é como se a gente estivesse aqui fazendo eu estou aqui com a imagem de alguém que traz joias para nós. E tenho aqui a imagem do diamante, que é aquele que tem mais dureza, mas ele precisa ser lapidado. Ele vem, a pedra bruta, a gente olha para a pedra bruta e acha que ela é uma pedra que não tem o menor valor. Mas o tempo, a paciência, o trabalho, a dedicação, é algo que a gente precisa lapidar. As coisas não acontecem assim, de repente. Nada acontece de repente. A não ser aquelas reviravoltas na nossa vida, quando a gente para de pensar que a gente está aqui num trabalho, que a gente não está aqui de férias, e aí a vida vem e ela faz a gente cair. Agora, quando a gente está firme e constante nesse trabalho, a gente já está fortalecido. E, sem que a gente perceba, esse diamante cada vez está sendo mais lapidado. E o estudo da Torá, em paralelo com o estudo da Cabala, ele vai abrindo dentro de nós possibilidades. Tá o quê? Cortando sua cabeça. Ah, obrigada. Eu agradeço. O diamante não pode ficar sem a cabeça, né? Eu preciso estar conectada, né? É que você ia mudar. Mas obrigada. Então, e agora aqui é o ponto. Porque é muito bonito dizer, eu estudo Cabala, eu sei a leitura da Torá, eu sei tudo de cor, eu sei todos os evangelhos. Porque é aquela coisa do estudo intelectual que não tem vivência e que simplesmente não tem o menor valor. O que tem valor é aquilo que a gente traduz dentro do nosso ser. Quando cada um de nós, porque aqui, aliás, a cada encontro, o nível das pessoas, eu vou dizer para vocês, é assim, um crescente, uma coisa maravilhosa, porque eu acho que o bem, valoriza o bem e atrai o bem, e aí o positivo vai virando assim, cada vez mais positivo. Então isso realmente é maravilhoso, Mas aqui vamos traduzir para algo um pouquinho mais pé no chão. Vamos sair um pouco lá de cima e vamos chegar um pouco aqui embaixo. Eu olho para o meu ser e eu consigo ver que eu tenho aqui 2 mãos, 2 braços, eu vejo o meu corpo. Eu posso até, agora, se eu fechar os meus olhos, imaginar o meu corpo sem essa cobertura. Eu sei que eu estou aqui agora de roupa, eu me conheço, eu vejo. Agora, nós estamos o tempo todo aqui falando de iluminação. Nós estamos falando aqui o tempo todo da nossa alma. Como a gente pode conhecer e reconhecer algo que é invisível? Quem aqui sabe, já viu, como, que cor, ela brilha, ela não brilha? Alguém aqui já viu a sua própria alma? Eu só falo da minha experiência, eu não vi a minha. Então, eu infelizmente não vou poder dizer para vocês como é. Eu gostaria, se alguém um dia tiver feito essa visão, essa imagem, eu gostaria de saber. Mas o fato é que nós não estamos aqui à toa, então eu quero, através da minha experiência, compartilhar coisas que podem auxiliar vocês e eu, porque a cada vez que eu tenho a oportunidade de abrir a minha boca, eu estou aprendendo, para que juntos a gente possa aprender como reconhecer a nossa alma, essa parte que é invisível e que por sua vez é a essência da identidade de cada um de nós. Cada um de nós, sem reconhecer a sua própria alma, não chega em lugar nenhum. E como é que eu faço para descobrir esse invisível?
justamente através do estudo da árvore da vida, porque a árvore da vida, ela traz para mim a possibilidade de eu andar dentro de um caminho em que eu consigo reconhecer esse invisível. Quando o Rabino fala que cada uma das sefirot não é uma emanação, eu quero complementar aqui para vocês usando um outro vocabulário, que é o seguinte: cada um de nós tem, dentro dessa centelha divina, um brilho que está lá escondido e que é invisível. E se eu quero fazer com que o meu brilho, que representa essa minha alma pura, para que cada vez esse brilho seja mais aparente, para que eu possa manifestar ele cada vez mais, o que eu faço? Eu começo a trabalhar com essas carruagens dos patriarcas e matriarcas, que são seres que passaram aqui por uma história. Através da história deles, eu consigo incorporar experiências dentro do meu ser para fazer uma ligação com esse invisível que eu não tenho acesso. Porque como é que eu posso trabalhar algo que eu não consigo manipular, já que eu estou aqui no mundo físico? É tudo uma mágica. Então, através da árvore da vida, através de eu conhecer, o compartilhar, a disciplina, o equilíbrio, a tolerância, a persistência, o meu aperfeiçoamento, o meu propósito, eu consigo materializar cada vez mais aquilo que reflete a minha identidade divina, que é a missão da minha alma. E a árvore da vida, ela faz esse caminho. Só que o que corta a ligação? Quando a gente acha que a gente já sabe tudo. Se eu pensar como no estudo acadêmico, eu já sou o expert, eu já sei tudo, coloquei tudo a perder. Porque independente de ser Moisés, independente de ser Jesus, independente de ser Buda, são seres iluminados. E quando eu estou aberta e eu falo e pronuncio o nome deles, eles estão aqui do nosso lado. Já estão aqui. É uma frequência que eu posso usar para fazer essa luz brotar. É o farol, é o tuning do farol. Vou acender o farol do carro, vou acender o meu farol. E assim a gente consegue criar essa fonte de força, esse conduíte que faz essa luz brilhar. Não vou cortar, é só para mudar. Tá bom, obrigada. É que você sabe, siga o polo do líder. O Rabino hoje o dia inteiro veio lá. Eu estou o dia inteiro ali olhando, né? Eu gosto de fazer igual. Mas vamos lá, vamos aperfeiçoar. Então vamos seguindo. Mês de touro. Mês de touro. Se a gente pensar que todas essas energias vão nos auxiliar a entrar dentro desse invisível que constrói esse ser que eu sou. Quando eu consigo trazer a luz desse conhecimento para a minha vida, é como se aquelas águas, apesar de estarem turbulentas, eu estou ali com o GPS que me ajuda a entender qual é o caminho, qual é o destino que eu tenho. Então, eu chego num mês cujo nome está diretamente ligado a uma palavra que se chama julgamento. Din. Se a gente pegar o valor numérico dessa palavra, nós vamos chegar pela gemátria no sentido de algo que se chama julgamento. E hoje de manhã nós falamos, até o Henrique fez algumas perguntas, falando sobre karma, falando sobre julgamento, sobre pagar a dívida. E aqui o ponto muito importante para a gente entender a energia desse mês: os decretos. O que a Kabbalah ensina para nós? Que eu posso ter criado muitos decretos no passado, coisas que eu não lembro, porque se nem o meu ser eu consigo reconhecer,
Imagine tudo aquilo que eu já fiz e eu nem lembro. A gente não lembra. Com consciência, a gente não quer lembrar. Sem consciência, a gente já esqueceu. Então poderia até parecer que a gente já perdeu a possibilidade de fazer essa correção. Mas na realidade, o que a Cabala acaba nos propiciando? Que quando nós estamos seguindo esses ciclos, através dessa mágica da canalização, unindo essa frequência da nossa mente com a mente do nosso coração, com essas palavras que são ditas aqui no nosso ouvido, que a gente tem que parar para prestar atenção, porque elas são faladas para todos nós. E o que acontece? Aquela experiência que eu vou enfrentar daqui a 10 minutos, se eu agir diferente no sentido de ter a vivência que eu estou puxando aqui na minha cabeça, para eu não errar, eu consigo limpar e eu não vou precisar passar pela dor e pelo decreto. Então eu tenho o poder de anular decretos se eu estiver fazendo esse trabalho conforme as palavras do Rabino, que a gente tem que repetir para conseguir incorporar. Se eu conseguir entender esse Ruach de Elohim, se eu colocar essa conduta interna, que eu faço parte desse todo, e eu não posso estragar. Porque se eu estiver falhando, eu preciso tentar me superar. Se eu não me superar, todos nós estamos perdendo força para trazer essa luz na nossa realidade. É um mês em que a gente, quem conhece um taurino sabe muito bem, o taurino é muito impaciente, ele tem força, ele quer trabalhar, ele quer construir, mas a força da explosão, seja pelos ciúmes, seja por uma situação que vai tirar ele daquele lugar de conforto conhecido, é algo que acontece e todos nós somos taurinos agora. Então como é que a gente vai conseguir revelar muita luz nesse mês? Usando do nosso equilíbrio. Porque enquanto eu tenho na minha cabeça a visão do gancho e a visão da serpente enrolada, eu sei que por trás de tudo que aparecer na minha frente tem uma pegadinha. Nossa, mas o que é que vai acontecer se eu não responder para essa pessoa que está sendo mal educada comigo? Será que não é melhor eu parar? Porque veja bem, o veneno da serpente vai ficar para ele, não vai precisar ser, não vai me contaminar. Então, a restrição é esse ponto que a gente precisa trabalhar nesse mês para poder fazer essa ligação com esse gancho e com essa bênção que está aqui dentro. E aí a gente vai pensar a união dos opostos, que é... olha lá. A união dos opostos, que é essa imagem. A imagem desse sangue, dessa veia que traz a vida, o sangue que está alimentando cada uma das células do nosso corpo. Mas é um sangue que tem a luz, uma luz que não está vindo do céu, uma luz que eu estou criando dentro do meu recipiente, que vai me purificar e ao mesmo tempo purificar essa minha existência para criar a ordem. Yes! Vamos lá. Consegui. A leitura da Torá é uma outra dimensão, é uma outra faceta que nos ajuda a andar sobre as águas, porque o que mais a gente quer é andar sobre as águas calmas. E cada um dos livros tem lá um objetivo. Eu vi que algumas pessoas fizeram comentários só para entender, porque aqui está sendo falado muito sobre a Bíblia e existe, nós estamos falando da mesma coisa.
Mas quando a gente fala da Bíblia cristã, nós estamos falando do Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, que é sinônimo Torá, juntamente com outros livros de sabedoria que estão dentro da Bíblia cristã. A Torá é só os 5 livros de Moisés. Cada um desses 5 livros representam uma dimensão de existência. Então, quando nós estávamos fazendo a leitura do Gênesis, nós estávamos entendendo as regras dos nossos cromossomos espirituais, do nosso DNA espiritual. A história da nossa chegada, da nossa criação, quem somos. A partir daí, a gente chega no segundo livro da Torá, que é o Êxodo, e esse livro fala sobre essa nossa saída, sobre essa libertação, mas na realidade é a libertação de um conceito divino sobre esse ser que parece que está lá do outro lado, longe de mim, que é a minha relação com o Criador. Nesse livro, em que eu estou falando de liberdade, eu estou falando sobre a construção de um relacionamento com o meu Criador. E quando a gente chega aqui, no meio da Torá, e a gente está falando sobre um livro que fala sobre as regras, agora é a hora de colocar a mão na massa, porque agora é a hora de exercer o nosso papel de sumo sacerdote, de um templo sagrado que é o mundo de cada um de nós. Cada um de nós vive num mundo, você falou isso ontem, ou hoje, acho que foi ontem. E eu quero dizer, realmente, de certa forma, em alguns mundos, cada um de nós vive num mundo. Mas quando os mundos forem se purificando, eles vão conseguir ir se encaixando. E aí um dia nós vamos voltar a viver num único mundo. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Tentar voltar a viver num único mundo. E a única forma de conseguir fazer isso é separar 2 sistemas. O sistema da impureza e o sistema da pureza. Só que nós precisamos trazer esse sistema da pureza aqui para o mundo físico. E vamos entender que nós não estamos falando sobre uma limpeza física, nós estamos falando sobre algo espiritual. Porque falar de pureza ou de impureza, se tudo vibra, se tudo é energia, a regra, uma das primeiras que a gente aprende na Cabala, similaridade de forma. Aquele que vibra na frequência do amor, talvez vai chegar perto de pessoas que têm ódio, raiva, não vai conseguir ser o seu, não vai conseguir ter ali uma amizade. Da mesma forma, o afastamento acontece natural. Uma pessoa que está vibrando raiva, que está vibrando estresse, que está vibrando toda hora nervoso, ela não consegue se sentir bem num lugar onde as pessoas estão falando, parece que um outro idioma. Então, a frequência, essa frequência que nos aproxima, ela vale tanto para o outro que está na minha frente, quanto para essas energias que estão ao nosso redor. Dependendo da forma que eu estiver vibrando, é aquilo que meio que vai se acoplando. E vamos aqui entender. O sistema da pureza, quando eu penso em Kedushá, eu estou pensando em algo que é uma aproximação. Eu tenho a possibilidade de uma aproximação. Por que o recipiente puro pode conter mais luz? Porque a luz pode entrar e ficar. Você vai receber hóspedes na sua casa. Se tua casa está desorganizada, as coisas sujo, a pessoa entra e ninguém se sente bem. Você até pode estar acostumado com aquilo, mas outras pessoas não vão querer ficar. A luz é a mesma coisa, ela precisa estar aonde a gente encontra uma vibração que está na mesma frequência. E nós estamos fazendo, não é à toa que nesse mês, do primeiro dia ao último dia desse mês, nós estamos fazendo a contagem do Homer, e essa semana nós estamos justamente trabalhando essa Sefira Hod, que é o nosso aperfeiçoamento.
aperfeiçoar é, cada um aqui sabe o que faz bem e o que talvez precisa ainda fazer melhor. Mas o aperfeiçoamento é você entender que eu todo dia preciso seguir melhor, porque esse é o nosso caminho. E através dos exercícios, porque é como se em cada uma dessas esferas, em cada uma das sefirot, existisse uma outra árvore da vida. Então são 49 degraus, porque eu vou trabalhar dentro de cada uma delas 7 conceitos de uma pequeníssima árvore da vida que vão me ajudar a descobrir esse invisível dentro do meu ser. Através dos exercícios eu consigo entrar meio que em um processo de techuvá, que é um processo de retorno, que vai fazer com que eu tenha a possibilidade de liberar decretos, anular decretos antes que eles aconteçam. Quando a gente aprofunda mais um pouco, e eu estou tentando sair de um grande para entrar num mais numa situação mais interna desse nosso caminho. Na semana passada foi lido 2 porções ao mesmo tempo, por conta do calendário, e essas 2 porções, elas trazem aqui, talvez, a síntese, não só a síntese de toda a Torá, mas a síntese desse trabalho do sacerdote. O primeiro, a gente tem aqui uma situação de um sacrifício que acontece, que são os filhos de Arão, Nadav e Avihu, no dia da inauguração. Eles entram dentro do tabernáculo e a luz acaba se apresentando, um fogo estranho, uma luz estranha, e eles passam dessa dimensão para outra dimensão. E era o dia que todo mundo esperava, que seria o dia da maior festa. Como é que pode acontecer uma coisa dessas? E novamente nessa porção ali aparece toda a descrição de como funciona o Yom Kippur para quem participa das festas, entende que as festas são possibilidades da gente fazer essa ligação, esse conduíte com um dia especial, com uma energia especial. Se a gente pensar no dia do Yom Kippur, é um dia em que a gente recebe uma lavagem de alma, um dia de lavagem total, tanto que a gente nem se alimenta, a gente não bebe água, justamente porque a gente está recebendo um alimento de luz tão especial que a gente não quer contaminar, a gente não quer falar para esse nosso corpinho aqui, a gente quer mostrar para ele que a gente pode ser muito mais. Quem está no comando é esse nosso lado da nossa alma. Então é um dia de grande purificação, e aqui a gente vai pensar o tempo e a paciência no assunto desse sacrifício, porque aqui nós estamos entendendo que a gente está se purificando, essa lavagem, esse perdão, mas é um perdão que é dado por conta de um retorno, por conta de uma transformação, por conta de uma compreensão, por conta de um entendimento. Quando eu sacrifico um lado animal do meu ser que quer receber para si mesmo o tempo todo, e eu consigo, a partir de dizer, chega, eu olho para aquele que está na minha frente e eu permito que ele esteja dentro do meu ser. E eu permito que a minha energia possa fluir para ele, mas não no sentido de ajudar, porque quando a gente se coloca nesse sentido de eu vou ajudar o outro, é um pouco prepotente, porque parece que eu sou alguém num nível mais alto que você, então eu posso te ajudar. Isso é algo que o Rabino sempre fala de forma muito clara. A gente tem que salvar o nosso mundo. A gente não tem que salvar o mundo do outro, porque quem somos nós para achar que a gente pode salvar o mundo do outro? A gente tem que pensar em nós mesmos. Pensar nesse sacrifício de colaboração. Nadav e Avihu passaram para uma outra dimensão para trazer uma iluminação para nós. Logo em seguida, mais para frente, eles vão estar presentes em Pinhas, o sacerdote,
e depois o profeta Elias, que é aquele que traz a iluminação. Eles trazem para nós a possibilidade de uma iluminação. E quando a gente segue em seguida, Kedoshim fala sobre o amar ao próximo como a ti mesmo, que amar ao próximo como a ti mesmo seria mais, hoje nesse nosso mundo de caos e turbulência, talvez pensar como eu posso não odiar o próximo para eu não cultivar o ódio dentro do meu ser. Porque nós trabalhamos muito mais o ódio, a gente faz uma construção da raiva, do estresse, da inveja, com muito mais força, sem que a gente perceba, do que do amor. O amor precisa ser construído, ele não aparece sozinho. E o próprio conceito do amor, quando a gente olha para essa letra P, a gente vê que o próprio amor está envolvido por uma casca. O quanto do nosso amor é um amor que não espera o retorno do outro, que não espera uma conduta do outro, e quando aquilo não acontece, eu paro de amar, porque já não serve mais para mim. Então, o amor é uma questão de construção. Da mesma forma que, quando a gente fala de pureza, nós estamos falando sobre uma presença. O amor é uma presença dentro de nós. A pureza é uma presença dentro de nós. É uma energia, é uma vibração que ela nos permite fazer a vivência pela presença dentro do nosso ser. E qual que é a melhor parte de tudo isso? Porque nessa porção, Kedoshim, além do amar ao próximo como a ti mesmo, a primeira frase é para nós uma promessa. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e lhes dirá: santos sereis, pois santo sou eu, o eterno vosso Deus. Através dessas palavras, eu tenho aqui uma fala do Criador dizendo: santos sereis, porque eu sou santo. Nós não fomos criados à imagem do nosso Criador? Essa centelha que está dentro de cada um de nós é a nossa esperança, é a nossa possibilidade, é o nosso potencial de chegar lá. Vários caminhos, uns mais curtos, outros mais sofridos, mas vários caminhos. Mas aqui a gente sabe que nós vamos chegar no mesmo lugar, não vamos sair fora desse único fim que é essa união. Na porção dessa semana, trazendo o assunto que foi falado hoje, unindo com esse santos sereis, porque cada semana nos prepara para a próxima semana. Nós estamos num ciclo que nada é separado. Vamos lembrar que nós ainda estamos hoje em Pêssah. Hoje é Pêssah Sheni, nós estamos nesse caminho da liberdade. Estamos recebendo essa energia que nos possibilita sair dos padrões contaminados e encontrar essa liberdade. Nós não podemos estar vazios. Quando nós estamos dentro desse trabalho, eu falei para vocês sobre o templo sagrado, existia um fogo que precisava sempre estar aceso, a própria menorá sempre precisava estar acesa. Cada um de nós precisa trabalhar para manter essa vela. Cada um de nós é a vela do nosso Criador, aqui na terra. Cada um de nós funciona como essa vela. E a gente precisa ter essa chama o tempo todo. Só que o que acontece quando eu esqueço, vem aquela onda de discórdia, de más notícias, de situações que fazem a gente esquecer de tudo isso que a gente está vivenciando aqui. Quanto mais a gente vivencia, mais certeza, mais fundamento, mais alimento, e eu consigo
dentro desse relacionamento com o outro, lembrar da palavra compreensão, tolerância, compaixão, um olhar que vê o outro além da aparência. Eu estou aqui. O amigo que está passando mal, o amigo que está doente, nossa, você está mal, olha, eu estou aqui. A pessoa saber que você está ali. Pronto. Isso é tudo. Isso é o amar ao próximo. Isso sim é agir com esse compartilhar que não está pedindo absolutamente nada como sendo o retorno. E essa é a forma da gente santificar o tempo aqui, nessa nossa jornada da Terra. No início eu falei da paciência e do tempo linear. A paciência, ela está ligada a esse amor do amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o amor da paixão, o fall in love, aquele amor arrebatador, que coloca tudo a perder, porque traz aquela intensidade que queima. Mas o amor que é construído através da compreensão, da tolerância, esse olhar que vai além do eu e que te coloca presente para o outro, esse é o que consegue fazer a paciência ser materializada. É muito difícil, eu vou dizer para vocês, nossa, aqui eu não posso falar para vocês, mas realmente eu acho que é algo muito difícil. E estar vazio faz com que essas outras energias ocupem esse espaço. E aí fica muito difícil da gente conseguir se manter no equilíbrio. O sacerdote não podia se contaminar. O sacerdote tinha que ficar conectado 100% do tempo. E nós também. Nós precisamos ficar 100% do tempo alertas nas nossas atividades para ver de que forma nós estamos liderando e estamos levando esse nosso caminho. Esse shalom, a palavra shalom, como eu consigo gerar a força do sagrado? Entender, na síntese, é perceber, parece que tudo que já foi dito aqui é a explicação para essa força do sagrado e que está relacionada a esse diálogo que nós temos com o outro. Há umas 4 semanas atrás, talvez, num domingo de manhã, o meu marido ligou a televisão e estava passando o Globo Rural. E o programa era um programa sobre adestradores argentinos de cavalos. E é uma família lá na Argentina. E ali apareceu o início, eles andando a cavalo, e eles andam a cavalo sem aquele cabresto de ferro, é só a corda. E a pessoa que estava fazendo a entrevista perguntou: puxa, mas como é que você não tem medo? Olha, os cavalos são tão tranquilos, gente. Como é que você não tem medo de andar nesse cavalo? Porque para você estar no comando do cavalo, precisa estar com a rédea, com aquele cabresto que chama, né? Freio. Precisa estar com o freio de metal na boca do cavalo para ele sentir que você está no comando. E ele, o pai, que é descendente de indígenas daquela região, lá na Argentina, e ele falou que existe uma condição para domar esses cavalos, e eles filmaram. Ele começa a se movimentar ao lado do cavalo, ele se encosta no cavalo, ele começa a criar toda uma comunicação com o cavalo, até que ele consegue colocar a corda no cavalo. E aos poucos ele vai ainda assim se aproximando do cavalo com aquela corda. Isso é todo um processo que vai acontecendo, que não é algo que acontece de hoje para amanhã.
E o que ele falou que foi o que mais me tocou. Que o que põe tudo a perder é que o domador, muitas vezes, quer dentro do seu tempo, fazer com que o cavalo se encaixe naquilo que ele programou, no tempo dele. Mas, aonde é o segredo? Ele respeitar o tempo daquele cavalo, entender que ele pode confiar nesse domador e que ele não vai fazer nenhum mal a ele não vai fazer ele sofrer. Ele monta no cavalo, ele anda no cavalo e o cavalo o obedece da mesma forma que ele faria se ele estivesse com aquele freio. Inclusive aquela experiência de você andar a cavalo e quando o cavalo percebe que você está voltando, que ele acelera, ele sai naquele galope para chegar de volta rápido, não acontece. Então, respeitar o tempo, respeitar o seu tempo, essa paciência de você fazer essa relação com o outro, entendendo que o domínio é um domínio que representa: eu estou aqui para você, da mesma forma que você está aqui para o meu ser, nós nos respeitamos. O amor que quer roubar da energia do outro para o seu prazer não é o amor ao próximo como a ti mesmo. É esse amor que está encoberto por uma casca. Não é esse amor que a gente quer receber para gerar a força desse sagrado. É o amor que esse domador traz e manifesta. É esse amor sagrado do um, essa palavra shalom, que é esse um, que é essa verdade, que é o amor verdadeiro. E aqui nós vamos fazer aqui o nosso... Pois não. No final dessa entrevista ele fala que o treinador era autista. Ah, eu não vi. Era autista. Agora você está falando que ele na escola, agora você está caindo a ficha. Sim, que quando ele, olha só, é verdade. Quando ele era criança, ele na escola, ele sofria bullying. Porque ele não era respeitado pelos colegas, ele tinha uma situação diferente e infelizmente. Então, os nossos conceitos do nosso mundo físico. Muito bem lembrado. Ótimo. Na verdade, assim, é interessante sobre isso, que essas pessoas que têm esses déficits, né, de aprendizagem e tudo, elas, coincidentemente, elas se revelam no trato com outros mundos. Por exemplo, animal. Existe uma mulher também que teve sérios problemas, sofria muito bullying, e ela se dedicou a trabalhar com gado. E ela desenvolveu umas técnicas que ninguém até hoje desenvolveu para lidar com o gado. É interessante isso. É você trabalhar com o tempo do... Trabalhar com exatamente, que é o que o nosso Criador faz conosco. É o que ele faz conosco. A segunda chance, a terceira chance, todas as chances, todos os dias, é exatamente isso que a gente recebe do nosso Criador. Isso já é, só um instantinho, isso. A Mônica acabou de dizer, a avó desse garoto, desse nosso irmão, eu trabalhei como voluntário no abrigo de crianças. Antigamente eu falava lá, hoje em dia é abrigo de crianças. Nós tínhamos crianças de 0 até 12 anos. E teve uma que nós recebemos um garoto autista. Ele era violento dentro do estado de autismo dele. Tá? Só que uma coisa muito incrível. Tá? Quando ele via aqueles garotos rebeldes, aquelas crianças rebeldes que vinham da família desestruturada, vocês têm que ver como eles chegavam. Igual vocês viram, né? Esse domador fazendo com aquele animal, ele fazia com as crianças, ele acalmava as crianças com toda a deficiência, para nós, né? Com toda a deficiência que ele
era portador. E quem é portador, quem nos encarnou, sabe, ele acalmava aquelas crianças, porque as nossas colaboradoras não conseguiam acalmar aquela criança. Sabe? Ele ia lá com um jeitinho e ele estava brigando com todo mundo. É isso, exatamente isso. É trabalhar o tempo todo. Exato. E a gente às vezes não conseguia. Interessante. Bom, nós vamos finalizar aqui o nosso encontro. Eu vou fazer mais uma leitura para a gente colocar aqui uma chave, lembrando que a gente pode sim ler os evangelhos com esse olhar cabalístico e trazer à vida também as palavras do nosso Mestre Jesus. E novamente nós vamos ler aqui João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que suas obras sejam manifestadas, pois são feitas em Deus. Eu quero aqui, a gente poderia ter mais tempo, mas o tempo é curto, então eu vou falar sobre algo aqui muito importante, que é o assunto do condenar o mundo, que é o assunto do nome e más obras e odeia a luz. Primeiro, quando a gente fala aqui, porque não acreditou no nome do Filho unigênito, isso não quer dizer que a gente está dizendo que a pessoa não acredita em Jesus. A Cabala ensina para nós que quando nós estamos falando de um nome, nós estamos falando de um recipiente que é algo que contém uma vibração. Essa vibração de amor, essa vibração de cura, essa vibração do nosso Mestre Jesus, quando a gente está dizendo aqui que quando a gente toma ele como um exemplo de um mestre iluminado e através das suas ações a gente aplica, isso não tem nada a ver em se dizer, olha, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou judeu. Nós estamos falando aqui de uma vibração de luz que a gente pode incorporar na nossa vida e que vai nos conduzir para encontrar tantos milagres quanto milagres que Moisés nos ajuda a encontrar e tantos outros seres como o Buda, etc. Aquele que pratica as más ações odeia e não se aproxima dela, por quê? Inconscientemente, ao praticar as más ações, que energia a gente está vibrando? É aquela dimensão da impureza. Na dimensão da impureza, eu estou trazendo uma vibração de impureza e estou manifestando a impureza na minha vida. Então esse odiar é a questão da aproximação e do distanciamento. Praticando as boas ações, eu estou me aproximando. Quando eu não estou vibrando dentro dessa consciência da verdade, eu estou vibrando, agindo dentro da consciência do egoísmo, o que acontece? Automaticamente, aquilo que começou a minha ação, que é aquilo que vai desencadear um agir, com certeza vai tirar a paciência desse domador de animais que não vai entender o tempo, vai querer achar que é o dono do tempo, vai querer fazer com que as coisas aconteçam à força na sua vida e vai sim trazer essas águas revoltas do caos. Mas aquele que pratica a verdade, que é essa união, esse olhar de ver o outro dentro do próprio ser, esse sim se faz de Deus e cria dentro de si essa frequência de vibração da pureza. E agora, a pérola de todas as pérolas, que vai ser aqui uma síntese para a gente entender como que nós vamos criar esse nosso caminho de liberdade e de iluminação.
A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. O fato é que nós, através do nosso olho, não conseguimos distinguir, infelizmente, a luz das trevas. Aquilo que é luz, muitas vezes, a gente não enxerga, e aquilo que é trevas, a gente olha e a gente acha que é luz. Mas, através desse trabalho que nós estamos realizando aqui, e um trabalho que não deve simplesmente permanecer aqui, tem que ser essa continuidade, nós vamos conseguir ir treinando esse nosso olhar, ir treinando essa nossa consciência, que agora nós estamos falando dos olhos da nossa alma, nós estamos falando dos olhos do nosso coração, desse sentir, desse viver, dessa respiração que quando a gente está aqui juntos, a gente sente que é diferente daquela atmosfera que a gente tem lá em outros lugares, em outros momentos. É isso que tira as vendas dos nossos olhos, para que o nosso corpo não esteja cheio de trevas, para que ele possa sempre estar cheio de luz. E nós precisamos ver a escuridão, passar pelo sofrimento, para aos poucos a gente ser domados. Muitas vezes nós vamos precisar colocar a força, aquele freio, infelizmente, mas é por amor. O Criador faz tudo aqui por amor. Se a gente puder cancelar cada vez mais decretos por conta de um lindo trabalho que o nosso rabino faz, e que cada um de nós pode ser aquele que está levando essa semente para ser plantada nas suas casas, nas suas vidas e no seu mundo, nós vamos conseguir transformar esse mundo num mundo melhor, e cada um de nós vai acender a sua luz e transformar a nossa vida. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Rabino. Muito obrigada. Parabéns, irmão. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.